Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa queridíssima bodega do sertão. Hoje na parte de cima, não estou debaixo do bule. Eu também ficar debaixo do bule não tem problema, porque não tem café para cair em cima, então não tem problema nenhum. Mas estou na parte de cima, recebendo os meus amigos hoje. E eu tenho um enorme prazer de, exatamente hoje, quinta-feira, véspera do último dia para se declarar o imposto de renda, eu tenho um prazer enorme de receber o maior, o mais bem formado escritório para tudo que você possa imaginar de contabilidade, desde a contabilidade normal até a eleitoral, imposto de renda, tudo. Vocês conversaram com ele há 2 meses atrás, mas agora é aquela pressão que tanto ele sofre, como vocês terão que sofrer também, nós todos contribuintes, para não deixar passar o prazo. Então está conosco Daniel Salgueiro. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Como vai você? Boa tarde, Geraldo. Prazer tudo bem? grande. É um prazer muito grande voltar, né, aqui ao seu programa aqui, desta feita, para falar sobre imposto de renda, né? Não é? Falar sobre assunto um tanto quanto indigesto, né? Mas indigesto, mas é melhor que seja indigesto, mas seja digerido. É verdade. Do que não ser digerido. É verdade. Não é verdade? Indigesto, mas necessário. Necessário. E também não adianta aquela de dizer eu sou o Papa, eu sei fazer, eu puxo aqui, eu puxo acolá, depois ficar com dúvida e não saber o que fez e se entrar numa malha fina lá na frente. É verdade. Não é? Até porque ninguém é doutor neste assunto. Com certeza. certeza. De conhecer tudo sobre ele. Com certeza porque todo dia não. há sempre uma mudança, há sempre uma inovação. A Receita Federal, por sua vez, a cada ano que passa, ela cria novas exigências, novos mecanismos de controle, né? E aí há uma necessidade do contribuinte estar atento a essas mudanças, a essas inovações que surgem a cada dia. Agora eu sou a favor, sabe, Daniel, do seguinte: cada macaco no seu galho. Sim. Não adianta, não vem apresentar programa de televisão se você não souber, porque não adianta. Não é? Agora eu também não vou para lá para o lugar dele fazer imposto de renda, coisa. Não vou porque não tem nada a ver. A maior parte faz já dele. Não, mas é que tem o formulário bem simples, é muito fácil. E eu caí na malha fina. Por que será, hein? Por que será? De fato, quando há uma declaração, digamos, o contribuinte é aquele que tem apenas uma única fonte de renda, né? Não tem maiores preocupações com relação às deduções legais, aquelas que estão autorizadas pela Receita Federal. Então pode até se arriscar a elaborar esse documento, até porque ele é autoexplicativo. O próprio sistema da Receita Federal já funciona como um orientador. Agora, é no mínimo necessário que você tenha alguma habilidade, claro, em termos de sistema, de operar, de baixar o sistema fornecido pela Receita Federal, né? E entender pelo menos um termo do mecanismo do computador. Com certeza. Para poder realmente elaborar. No mínimo isso, né? Claro. Então, agora, na verdade, a nossa preocupação, Geraldo, é muito mais com relação àqueles contribuintes que tem mais de uma fonte de renda, que tem a opção de declarar de uma forma ou de outra. Esse sim é que hoje é o contribuinte que requer um maior cuidado, cuidado né? maior, não só por parte da Receita Federal, mas também por parte dele próprio em elaborar bem a declaração de imposto de renda, porque caso ele não observe os regramentos contidos hoje na legislação, aí ele cai na chamada malha fina, olha, e aí é um aborrecimento só. Verdade. Né? Porque você vai ter que agendar, dar explicação. E o pior é o seguinte, é que normalmente você é intimado a prestar esclarecimento, não do fato ocorrido na última declaração, mas daquela já apresentada há 5 anos. Há 5 anos atrás. E cadê? Será que você tem o documento pois e a memória daquilo que efetivamente ocorreu, né? É verdade, é verdade. Por isso que há, de fato. Não, e a tal história, eu até vou tentar dar um exemplo aqui para o nosso telespectador, para você desdobrar. Sim. É cheio de pegadinha. É verdade. Não é verdade? É sim. A própria Receita Federal, ela cria mecanismos de dificuldades, né, que faz com que o contribuinte, se ele não prestar atenção àquilo que ele está executando, ele leva prejuízo. Ele leva prejuízo. Né? E a própria Receita Federal, ela não é um órgão muito correto nesse contexto. Por exemplo, se você deixa de deduzir uma determinada despesa que ela sabe que você gastou, porque ela tem o controle, ela não lhe avisa, dizendo, olha, você deixou de deduzir isso. Agora, se você deixa de declarar uma receita
para o qual está obrigado, ela lhe autua. Aí já é diferente. Mas é bem, são 2 pesos e 2 medidas. Perfeito. Ela deveria comunicar. Perfeito. Por exemplo, você tem despesas com o médico. Certo. Tá? A despesa com o médico, a própria Receita Federal já está sabendo que você pagou aquele médico porque o médico declarou. Já passou a ser, desde o ano passado, obrigado a informar mês a mês o valor que recebeu, o nome e o CPF de quem lhe pagou pelos serviços prestados. Mas então, é entre aspas, né? Bom, mas de qualquer sorte é o que está na lei. Né? Certo, O médico é obrigado a tudo apresentar mês a mês a relação dos honorários recebidos, de quem foi recebido, Perfeito. com o CPF de quem foi recebido. Exatamente. Portanto, esses dados já estão na base da Receita Federal. Ok. Ela sabe que o contribuinte efetivou aquele gasto. Aí, por um descaso qualquer, o contribuinte não usa desse direito, ou seja, esquece de informar que efetivou aquele gasto. A Receita Federal sabe que ele está pagando imposto maior do que o devido. Ela sabe. Porque sabe que tinha uma despesa e ela que não foi deduzido. Ela não comunica ao cliente. Ela não avisa ao cliente. Não é? E aí eu repito, do lado contrário, se o contribuinte recebeu qualquer valor, está lá anotado, lá na Receita Federal, que é que ele recebeu, e ele omite aquele rendimento, no dia seguinte a Receita Federal, no dia seguinte não, mas no ano, dentro do próprio ano, a Receita Federal está lhe intimando para que você venha a observar aquela omissão que você praticou. Perfeitamente. Então, daquilo que você recebeu. Exatamente. Perfeito. E por isso, daí a razão que nós temos que tratar o leão com justiça, com observância de todas as vantagens que você tem que pode oferir dentro desse contexto. Mas o que eu trouxe, inclusive, você aqui pela segunda vez, Daniel, esse ano, foi com essa necessidade de se mostrar exatamente isso. Não pode ser qualquer um. Tem que ser um profissional que entenda da coisa. Eu vou dar só um exemplo. Aconteceu um fato, esse ano mesmo. Uma senhora me procurou, ela recebia uma pensão do ex-marido e deixou de declarar esta pensão. E foi objeto de intimação para apresentar este montante. E aí, inadvertidamente, declarou o valor e agora disse que não tinha como pagar o imposto da pensão que ela recebia. Certo. Porque o marido deduzia, Perfeito. a pensão paga e ela era obrigada a declarar. Só que, Porque é renda. É renda, mas só que a renda não é dela, da pensionista. A renda é dos alimentandos. É dos alimentados, exatamente. Então, neste caso, quem tinha que declarar eram os filhos dela. Aí disse, não, mas o filho dela só tem 5 anos. Pouco importa. Se tiver CPF, Geraldo, ele pode declarar. Então, o que é que aconteceria no caso aí? Ao invés de dela declarar, ela já tinha uma fonte de renda. Tá vendo? Eu não sabia disso. Ela já tinha uma fonte de renda. Não é meu caso, mas eu não sabia disso. Ela já tinha uma fonte de renda, que era uma servidora pública. Já tem aquela renda. Quando ela adicionou a renda que ela ofere, o valor da pensão, o imposto de renda dela dobrou. Dobrou, claro. Porque ela sofreu uma retenção de imposto na fonte, digamos, de 10% sobre o salário dela. Quando ela colocou a renda decorrente da pensão, o imposto que era tributado à razão de 10% passou para 27,5%. Perfeito. Aí o que ocorre? Ela ficou sem ter condições de pagar, mas ela declarou. Porque a Receita Federal intimou ela a declarar. Só que não a orientou de que ela poderia, ao invés de declarar no nome dela, na declaração dela, ela poderia declarar em nome de quem de fato estava usufruindo daquela pensão, que eram os filhos. Porque no fundo, não ter informado a ela é uma maldade. Exatamente. É uma maldade. Isso é uma maldade, porque no caso, o próprio auditor, quando recebesse, quando intimou, deveria ter orientado a ela a proceder daquela forma. Então, no caso aí, observe, é um simples planejamento tributário. Perfeitamente. Ela declararia o imposto de renda com a renda que é dela, do trabalho dela. Claro. E para os filhos, ela declararia fazia uma declaração de imposto de renda para cada filho. Um tinha 5, outro tinha 7. Basta tirar o CPF e declararia. Ok. Como o valor da pensão paga a cada um dos filhos estava abaixo do limite, ele estava isento. Lógico. Então o que é que acontece? Lógico. Aí teria quem pagou se beneficiaria da dedução, porque pagou. Com certeza. E quem recebeu se beneficiaria da isenção, porque não alcançou o limite. Observe, é um simples exemplo
No caso dessa senhora, ela já tinha apresentado e eu a aconselhei a fazer uma retificação da você declaração. tocou no ponto que eu queria falar com o telespectador, Sim. porque talvez alguma pessoa que receba a pensão esteja ouvindo isso agora. Sim. E já tenha feito a Apresentado declaração do imposto de renda. Faz uma retificação. Faz uma retificação. Daqui para amanhã ainda tem tempo para fazer. E mesmo que ele já tenha feito isso, até no ano passado. Pode fazer depois. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. Não há nenhum problema. Ele pode retificar, é só justificar que é simples. A renda não é da pensionista. Perfeitamente. A renda é dos dependentes. Olha, esse exemplo é fantástico. Pois é. Então isso aí não é um, quer dizer, é preciso ter um pouco mais de conhecimento em causa para poder realmente escolher a melhor forma de declarar. Exatamente, por isso que não pode ser com qualquer um. É uma coisa completamente diferente, não é verdade? É verdade. O que você acha que mudou para melhor e para pior no imposto de renda desse ano? Se é que alguma coisa mudou. Mudou, a cada ano muda. Por exemplo, esse ano, todos os dependentes que têm idade superior a 14 anos são obrigados a informar o CPF. Não é? Isso é para evitar que os superior a 14 anos. Quem completou 14 anos em 2015. Então é obrigado a ter o CPF. Isso é para evitar que alguns contribuintes deduzam o dependente em mais de uma declaração, porque às vezes acontece isso. Às vezes, até por desinformação, não é nem por má fé, viu, Geraldo? Lógico. Então, vejamos um caso. Voltando àquela questão do pensionista, do pagamento da pensão. Casal separado, tem os filhos em comum, o pai paga a pensão. Então, neste caso, quem pode deduzir os dependentes é a mãe. Porque ela está recebendo. E ela poderia deduzir. Se ela não optar em fazer a declaração de imposto de renda em cada um dos dependentes, conforme eu disse anteriormente, tá certo? Então, aí às vezes acontece isso. O pai diz, não, mas eu pago a pensão, mas ainda pago o colégio do filho, ainda pago... Ou seja, ele considera o filho como dependente. Como dependente. Porque mesmo pagando a pensão, o filho, como ainda vive sob a dependência dele, a Receita Federal não aceita. Não aceita, mesmo que você efetive isso, quer dizer, desde que você efetive esse pagamento por mera liberalidade, a Receita Federal não aceita. Não, só aceita aquilo que está contido na sentença judicial. Muito bem, mas eu lhe pergunto o seguinte, digamos que esse pai, eu acho que você vai responder a mesma coisa, digamos que esse pai pague a pensão, que foi eleita na sentença judicial, mas ele pague o colégio dos meninos, a faculdade dos meninos, etc. E não tem nada a ver com esse dinheiro. Não pode declarar. Não pode deduzir isso. Que absurdo. Não pode. Que absurdo. Porque na sentença judicial ficou determinado que ele apenas pagaria aquele determinado valor. Então, se ele está pagando algo além daquilo que foi determinado judicialmente, né, por amor ao filho, porque realmente quer pagar o colégio, a faculdade do filho, não há condição de deduzir. Eu estou conversando com o Daniel Salgueiro, um dos maiores experts que existem aqui em relação a imposto de renda, e você está aprendendo muita coisa. Fique atento, porque nós vamos continuar logo depois dos comerciais com essas coisas que são importantíssimas e que, queira você ou não, ainda há tempo de corrigir. Amanhã acaba tudo. Eu li hoje pela manhã, o dia da gravação, que foi anterior ao dia de hoje, então eu li ontem, que ainda faltavam 80 mil, 86 mil contribuintes. 40% dos contribuintes ainda não declararam. 40% dos contribuintes. É muita coisa. É muita coisa. Só aqui em Alagoas dá em torno de 70 mil pessoas que não apresentam. Você imagina. Então você veja que é preciso prestar muita atenção para não fazer besteira. Porra, por que fazer besteira? Teve tanto trabalho em trabalhar, em receber os seus proventos, etc. Não vamos fazer besteira agora, deixar o leão abrir aquela bocarra em cima da gente, não é? Eu quero lembrar vocês da UNIT, esse centro universitário Tiradentes, lá em Aracaju já é a universidade, aqui é quase, e que tem feito um trabalho magnífico não só na graduação, mas no pós-graduação também. Aí você de vez em quando faz uma palestra na UNIT, não é? Sim, de vez em quando sou convidado e vou com muito prazer eu sei disso. Outro dia me disseram que quem deu uma palestra aqui foi Daniel Salgueiro. Eu digo, oxe, muito bem escolhido. Riacho Doce Beach Residence, um belíssimo empreendimento, que tem ali em Riacho Doce, que é da Teto e da Rava, que tem 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Todos eles voltados para o mar. Lavar seu carro e parecer que ele saiu de fábrica só na Ecoprime, que gasta meio litro de água e seu carro sai como novo.
que é na Deputado Zé Lages, logo depois do Palácio. A Algás tem uma loja chamada Algás Conforto, no Passeio Estela Maris. Não vende nada, não é para vender nada. É para receber você e dizer se você tiver alguma dúvida a respeito de conta ou coisa parecida, ele resolve. Mas não está lhe vendendo nada. Mas é para você ver que o gás não é feito só para fogão. E lá você vai ver o gás funcionando para outras coisas, para um ofurô, para uma máquina de lavar prato, para a própria iluminação da loja, para micro-ondas. E a gente precisa aprender essas alternabilidades em função do que vem acontecendo com a questão energética no país. O gás natural será, sem dúvida alguma, em futuro muito próximo, uma das grandes alternativas. Voltamos já com Daniel Salgueiro.